E aí, pessoal, muito boa noite então para quem está entrando aí. Boa noite, Poliana, Érica, Felipe. Muito bem. Doutora Marina, Lu, Luciana. Fala, Rafa. Boa noite, Gisele. Pessoal, me avisem aí, por gentileza, como é que está a transmissão, se vocês estão conseguindo ouvir bem e ver direitinho. Vânia, Renata entrou. Muito bem. Tá boa, Lu? Transmissão tá tudo ok, pessoal? Então, beleza, né? Vamos lá, vamos tratar do assunto aqui que a gente se propôs a falar hoje, né? Que é um assunto que eu considero talvez um dos mais importantes, né? Assim, para quem está nessa empreitada, né? De buscar as virtudes, de conseguir ser uma pessoa mais forte, né? Eu tenho certeza assim que todos nós, né, na medida da nossa ignorância, né, todos nós ascendemos ao bem. A gente tem essa vontade, né, de fazer o que é bom, de fazer o que é justo, de buscar a verdade, né, independentemente da limitação da nossa inteligência, da limitação do nosso imaginário. Todos nós, né, todas as pessoas, elas tendem a algum bem. Lógico que muitas delas não têm formação para isso, muitos de nós não recebemos formação para isso ao longo da nossa vida. Eu vou falar um pouco disso também aqui durante a live, mas todas as pessoas, na medida do possível, na medida que elas podem, elas estão tendendo sempre a algum bem. Lógico, né, há gradações de bem, né? Há bens superiores e há bens inferiores, passageiros, né? Existe o bem supremo e existe, né, os bens terrenos, os bens remotos, os bens fluidos, e sobre o qual a gente vai tratar hoje também aqui, falando um pouco da virtude da perseverança, né? A virtude da perseverança, ela não aparece ali no quadro das virtudes, porque a virtude da esperança, ela se trata de uma virtude especial, né? Assim como a temperança, ela também é uma virtude especial, tal como a fortaleza. A virtude da perseverança, ela também aparece de modo especial porque é uma virtude que se dedica a algo, né, específico, e também, né, sem a qual a gente não consegue nutrir na nossa alma a inclinação para a virtude, né? A gente não consegue nos habituarmos aos hábitos, nos habituarmos a escolher virtuosamente, né, aquilo que é bom. Enfim, mas eu acredito que muitos de nós, né, a gente vem ouvindo aí no Instagram vários profissionais sobre virtude e tal e tudo mais, só que a gente talvez nunca tenha parado para pensar o que é a virtude, né? E aqui que está a grande questão, né? O que é a virtude? Eu não sei se vocês já estudaram sobre virtude, né? Tem aquele grande livro do Joseph Pieper, né? O Pieper é um dos mais indicados para falar do assunto. Tem um livro do Pieper que chama Virtudes Fundamentais, recomendo, né, esse livro. Um livro bastante claro e bastante fácil de ler, né? Esse livro do Joseph Pieper é um livro sem o qual a minha prática clínica ela não se desenvolveria jamais, né? É um livro fundamental para quem é psicólogo e para quem, né, quer entender um pouco mais sobre as virtudes, tá? Então, as virtudes fundamentais do Joseph Pieper. E o que é a virtude, pessoal? Propriamente dizendo, né? De onde vem a raiz, né? Qual que é a raiz da virtude? A gente não vai entender a virtude sem uma investigação profunda do que seja isso, né? Pela terminologia virtude,
A virtude, ela deriva da palavra virtus, do latim, né? Que é uma flexão de vir, né? A palavra virtude ela é um complemento ali, né, do termo vir, né? Vir do latim quer dizer força, né? Virilidade. Então, a virtude, né? O que quer dizer virtude? A virtude quer dizer força, né? Uma pessoa virtuosa é o que? Necessariamente uma pessoa forte, entende? Daí a importância de nós buscarmos as virtudes, tá entendendo? Só que hoje, né, principalmente, né, nessa derrocada intelectual que a gente vive, a virtude ela é entendida, né, de um jeito muito distorcido, tal como a santidade, né? Muitos de nós, né, acredito que entende, né, ou já entendeu a santidade desse modo como um jeito fraco, né, de se portar diante da vida, como uma forma bastante assim, passiva, né? E não, a santidade é completamente contrária. A santidade ela é o cume, né, ali, o delineamento ali da personalidade, né? Um santo é o exemplo da personalidade madura, bem formada. Um homem virtuoso, uma mulher virtuosa é aquela pessoa que formou a personalidade dela para a força, para exercer a força, né, para o bem. A virtude, ela é um hábito, né, assim Aristóteles definiu, a virtude é um hábito operativo, né? Então, é uma eleição, o sujeito da virtude, né, uma pessoa ali diante de uma situação específica, né, um sujeito virtuoso, ele sempre tende ao bem, né? Ele tende ao bem por um ato livre da vontade dele, né? E o bem aqui é o bem específico àquela situação. Então, quer dizer, sempre aparece para nós, sempre, a melhor escolha a ser feita, independentemente da situação, né? Aparece para nós na realidade, né? Você está diante de uma situação cotidiana, uma situação normal, né, e de relação com outras pessoas, aparece ali, diante de um conflito, alguma coisa, aparece para você qual que é a atitude mais assertiva naquela hora. Isso daí aparece para você, mas como a nossa alma, né, ela não nutriu, como a gente não nutriu na nossa alma aqui as virtudes, o que acontece com a gente? A gente não consegue consentir nesse bem maior, porque a nossa alma ela se detém em cima de algum vício, né? Algum vício, seja ali os 7 vícios, né? O vício da luxúria, o vício da avareza, o vício da soberba, do orgulho, enfim. Muito bem. Então a virtude, né? A virtude ela é uma força, né? Ela é uma qualidade da alma. Ela é uma qualidade da alma e ela é aperfeiçoada pelo hábito, tá bom? E outra coisa, né, importante para saber, a virtude, ela não existe em si mesma, né? Aqui é que a gente se perde, porque muita gente chega para mim e fala assim, por exemplo, aqui no consultório, Tiago, né, o que é a virtude tal? O que é a virtude tal? O que é a virtude? O que é a virtude? E a virtude, ela não é algo que existe. Ela não tem uma matéria, né? Ela não existe ex qua, ela não existe, né? Ela não tem uma matéria, ela não existe em si, né? A virtude ela existe, né? Ela diz respeito a algo, entende? A virtude ela diz respeito a algo, então ela não tem uma matéria, né? O sujeito, né, da virtude é a própria pessoa humana. Porque a virtude ela diz respeito a um ato humano, né? Ela existe sobre o que diz respeito, né? Circa quam, em latim circa quam, e sobre o qual, né? Sobre o sujeito qual está operando aquele ato virtuoso ou não, né? Enquanto, né? Sobre o sujeito.
Então, veja bem que o sujeito da virtude, a matéria, né, a matéria da virtude, ela não existe per si, né, ela não existe por si mesma. Ela existe enquanto o sujeito atualiza, né, a inclinação ao bem. Então, veja bem, que não dá para a gente falar de virtude, não dá para a gente falar de um hábito, né, sem falar da pessoa humana por trás daquilo ali, entende? Então, por trás da virtude está sempre o homem virtuoso. Senão a gente vai começar a tratar aqui de coisas abstratas, a gente vai cair numa abstração profunda e a gente não vai saber, né, a que isso se refere na realidade concreta. Então não dá para a gente falar de virtude sem apontar o homem virtuoso, sem apontar o exemplo do homem virtuoso, né? Então veja bem, a virtude ela não é uma coisa que você tem que definir, porque a matéria da virtude é a pessoa humana, né? Você só vai saber o que é virtude quando você vê alguém agindo virtuosamente, né? Quando você ter contato com isso daqui. Você só vai saber ser virtuoso quando você conviver com um homem virtuoso. Entende? A educação humana se faz assim. Por quê? Porque senão você vai cair numa abstração, você não vai saber do que se trata. O que é a humildade, afinal de contas? Né? O que é a virtude da humildade? O que é a virtude da fortaleza? Entende? Você pode saber nas definições abstratas, mas se você não vê uma pessoa agindo, né, humildemente, se você não vê ali a ação de uma pessoa que tem ali a virtude da fortaleza, você não vai saber do que se trata. Então, não tem como a gente, né, falar da virtude sem apontar quem é o homem virtuoso. Né? Não tem como a gente falar de virtude, falar das virtudes específicas, das virtudes cardeais, das virtudes, né, maiores, assim, superiores, sem a gente apontar onde está essa virtude. A causa material da virtude é o sujeito humano, né? Senão a gente vai cair numa abstração sem fim. Isso quer dizer o que, pessoal? Isso quer dizer que nós nunca seremos virtuosos se nós não buscarmos a convivência, se a gente não buscar preencher o nosso imaginário, né, das virtudes. E como que a gente preenche o imaginário, né, com as virtudes, se não convivendo com pessoas virtuosas? Tiago, agora ferrou, porque eu não conheço nenhum santo, eu não conheço nenhum herói, né? Eu não conheço nenhuma pessoa pronta, né? Eu não conheço nenhuma pessoa. Então veja bem, né? Se você não tem acesso a esse material concretamente, né? Se você não conhece nenhuma pessoa virtuosa, nenhuma pessoa melhor que você naquilo que você quer chegar, se você não conhece nenhuma pessoa santa para que você conviva com ela e aprenda a ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa melhor, uma pessoa santa, onde você vai ter que buscar? Você vai ter que preencher o teu imaginário através do quê? Da literatura. Aqui a importância, né? Aqui a importância da gente buscar, né, e aumentar aqui o nosso currículo em literatura, porra. Senão a gente vai ficar pobre, né, com aquele imaginário pobre. E as nossas ações, elas vão se voltar sempre para aquilo que há de mais rasteiro, mais baixo, né, aquilo que está ali no chão, né, aquilo que está na rede de chão ali, que não vai, né, você não vai conseguir atualizar na tua alma essa propensão ao bem, né, essa propensão àquilo que é bom, que é a ação própria do homem virtuoso. Então veja bem, quem não buscar nos nossos tempos, né, os grandes exemplos da literatura, né, se você não lê as grandes biografias, se você não tem acesso, né, à biografia dos santos, se você não tem acesso à biografia dos heróis nacionais, entende? Se você não tem acesso a esses homens grandes, né, você fica com o teu imaginário restrito, né, limitado por essa baixeza moral que a gente vê no nosso tempo. Né? Isso acontece, dentro da igreja, né? Eu atendo muita gente aqui, assim, crente, que tem alguma crença, né? Principalmente cristã, e as pessoas assim vão para a igreja, mas elas não têm conhecimento do que foram as pessoas mais altas dentro
daquele círculo, né, dentro daquela comunidade, você não conhece as grandes biografias, as pessoas que se destacaram naquele meio. É a mesma coisa que acontece com muitos psicólogos. Ninguém conhece os grandes nomes da psicologia. Nós conhecemos o Dr. Freud, mas você não conhece quem foi Santo Tomás de Aquino, você não conhece quem foi Aristóteles, você não conhece quem foi o Dr. Viktor Frankl, você não conhece quem foi o Adler, você não conhece quem foi o Adler, você não conhece quem foi o próprio Louis Lavelle, você não conhece quem foi o seu Winnicott. Você não conhece essas pessoas. Então, veja, as pessoas que contribuíram ali, né, para aquilo que há de mais alto na nossa civilização, você não tem acesso, entende? Então, o que parece? O que fica parecendo? Que a vida humana, que a gente aqui nesse mundo, né, que a vida ela se limita a essa coisa feia que a gente vê aqui. O mundo se limita à baixeza moral que a gente está acostumado a viver. Entende? Você não tem acesso ao outro lado da moeda, meu filho. E aí, lógico que a vida vai parecer um terror para você. Lógico que você vai você vai ficar neurótico a nível master. Porque você vai achar que isso daqui é tudo, porra. Se você não tem acesso aqui aos escritos dos místicos, seja os místicos católicos, os hindus, se você não tem conhecimento, se você não tem contato com essa realidade aqui, se você acha que a única coisa que existe é aquela que está diante dos seus olhos, você é um sujeito maximamente frustrado, e vai ser um sujeito maximamente frustrado e vai formar e contribuir para uma sociedade, para filhos maximamente frustrados como você. Tá entendendo? Por quê? Porque o teu imaginário ele é limitado. O teu imaginário é limitado. Então, diante de uma situação, você não consegue mudar o teu repertório de comportamento, porque você está sempre acostumado a fazer a mesma bosta de sempre, a agir sempre do mesmo modo, pelo fato de que você não conhece outra forma de agir. E aqui é que está o ponto da live de hoje, Aqui é que está o ponto da live de hoje. Pelo seguinte, pessoal, veja bem, nós não fomos educados para isso daqui. A nossa geração, ela foi inteira detonada, Detonada, por quê? A gente vem de uma decadência intelectual, os nossos pais vêm são frutos dessa decadência intelectual, entende? E a gente não foi educado para sermos pessoas grandes, porra. A gente não foi educado para ser santo, a gente não foi educado para ser herói, a gente não foi educado para ser sábio, a gente não foi educado para porra nenhuma. O que a gente foi educado? Para que a gente foi educado? Para estabilidade. Qual que é o negócio hoje? Muitos de nós, tenho certeza, eu ouvi isso pra cacete, você deve ter ouvido isso pra caramba. Também, faz um concurso público, pô. Por que você não faz concurso público, Faz concurso público, abriu uma prova, de concurso, por que você não faz concurso público para você, sei lá, abrir um concurso público de R$58 mil a hora, faz concurso público, Se você passar em um concurso público, tá tudo certo, você vai ter estabilidade, Por que você não faz concurso público? Abrir um concurso público que vai ganhar aí R$500 mil o segundo trabalhado, entende? É para isso daqui que a gente foi educado. A educação moderna, ela se pauta em cima do bom cidadão. O que é o bom cidadão? É aquele merda servil, que não sabe porra nenhuma do que está acontecendo, que não tem contato com uma cultura superior, que não tem contato com exemplos superiores do lugar que ele está, e ele acha que a vida é aquilo ali, ele acha que ele não tem juízes, entende? Ele não tem juízes. Quando você tem contato, por exemplo, com a biografia de uma grande pessoa, de uma grande personalidade, essa pessoa ela passa a julgar os seus atos, entende? Aí a gente entende, por exemplo, quando o Hugo de São Vítor diz lá no opúsculozinho do modo de aprender e meditar, que ele diz assim, tenha diante de ti sempre o olhar dos sábios, o vulto dos sábios. Tenha sempre diante de ti o vulto dos sábios. Esse é o conselho, um dos conselhos que o grande pedagogo de São Vítor dá para os seus discípulos. Então veja bem, se você não tem aqui o exemplo dos sábios, o olhar dos sábios sobre a sua conduta ela vai ser nivelada por baixo.
Entende? Se você elegeu como juiz, né, as pessoas aqui, né, da mesma altura que você, é claro que você não vai enlastecer o seu coração, é claro que o seu coração ele vai continuar pequenininho, lógico que sua alma vai ser uma alma mesquinha, cheia de debilidade, cheia de limites aqui, para amar, para ser um herói, para fazer alguma coisa grandiosa nessa vida. Por quê? Porque você não foi educado para isso, pô. Você não foi educado para isso, né? Você foi educado para chegar no domingo, você sentar a bunda no sofá e assistir Faustão, né? Você foi educado para ficar com um smartphone na mão, igual um bobo, olhando as coisas assim, achando que a vida é isso daí. Você está entendendo? Então, veja bem, se você não tem, né, os grandes exemplos da humanidade para você olhar, né, se você não cultiva essa vida interior dentro do teu coração, né, se para você a única coisa que existe é isso daqui, é essa merdinha aqui que a gente vê diariamente, né, essa mesquinharia, é nego brigando por causa de trocado, né, a gente vê aqui a feiura dos atos humanos, né, as formas mais baixas. A gente mora num país violento, né, a nível mundial, a gente mora num país muito violento, entende? E isso aterroriza a alma humana. Se você pegar, por exemplo, as novelas, né, nacionais, elas não retratam e elas não conclamam o ser humano, né, a se elevar, a subir, entende? Se você pega a literatura atual, a literatura contemporânea, é difícil você achar um autor expressivo, né, que consiga atingir aqui as várias camadas da sociedade, né, de forma com que elas se elevem, né? Aí você olha para os lados e fala assim, porra, eu acho que a vida é isso daqui, né? Eu acho que a vida é isso daqui, é comer, cagar, trepar e ganhar dinheiro e no final do ano ir para a praia, né? Porra, né? Você acha que a vida humana é isso, né? Aí você, né, eu já atendi aqui no consultório pessoas que tá tudo certo, né? A vida da pessoa tá tudo ok, né? Tá tudo ok, as variáveis estão todas ali bonitinhas, né? Mas a pessoa olha para a própria vida e fala assim, Thiago, minha vida não tem sentido, entende? Tá tudo ok, minha casa está arrumada, tá tudo arrumado aqui, né? Mas minha vida não tem sentido, eu fico aqui, eu não faço nada, porra, né? Então veja bem, lógico que sua vida não vai ter sentido. Por quê? Porque você não tem algo pelo qual lutar, você está entendendo? Você acha que a vida é essa coisinha aqui, né? Você acha que se restringe, né, ao teu campo de visão. Então veja bem, a literatura, o contato com as grandes biografias, né, o contato com os grandes autores, vai te dar essa escada, né, para que você suba num lugar mais alto e contemple a vida de outra perspectiva, né, de outro modo. Se eu não tenho aqui diante de mim o olhar dos grandes psicólogos, né, que passaram pela história da humanidade, dos heróis que passaram pela história da humanidade, a minha prática clínica ela vai ser uma merda, porque eu vou achar que psicologia é aquilo que eu aprendi dentro da universidade ali, né, com os meus professores, né, não jogando para baixo ali, né, o corpo acadêmico ali da faculdade onde eu passei, não é isso, não se trata disso, mas eu vou achar que aquilo é tudo, né? Se eu não tenho contato aqui com as pessoas que tiveram, né, as grandes intuições, se eu não tiver contato com os grandes filósofos, se eu não tiver contato com aquilo que de melhor a humanidade produziu, você está entendendo? Eu vou ficar achando, eu vou acostumar a nivelar tudo por baixo, está entendendo? Agora, veja que todos nós, a gente não foi educado para isso, a gente, né, os nossos pais, né, também não foram, não tem aqui uma culpa, digamos assim, voluntária, absolutamente falando, né? Eles são fruto dessa decadência, mas graças a Deus, essa porra tende a mudar, né? Tende a mudar, por quê? Porque muita gente boa está aparecendo agora e você tem a oportunidade de melhorar, né? De deixar de ser um bosta, de deixar de ver a vida assim, de forma medíocre. Você está entendendo? De olhar para a vida e ter uma vida sem graça, porque agora você tem contato, né, com isso, com essas coisas que a humanidade, né, tem de melhor através das pessoas que estão aí se dedicando à vida intelectual, que estão escrevendo, né, através dos psicólogos que estão aparecendo agora, enfim, né, e você tem, né, por obrigação, desenvolver o teu espírito para isso daqui, para o que há de mais elevado. Você está entendendo?
existe algo para além, né? Existe uma realidade que é acessível para nós, né? O ser humano tem essa capacidade de transcender aqui, né, as circunstâncias, né, de integrar elas e transcender ali as limitações a qual ele está submetido. Tá entendendo? Senão você vai virar um bosta. Igual esses dias aqui o cara fala, mas eu tô na solidão. Solidão às vezes dói, né? Solidão às vezes machuca, não é mimimi. Lógico, né? Eu entendo, né? Dá para entender a pessoa que fala uma coisa dessa, né? Eu compreendo a sua cabeça, meu filho. Só que uma coisa é o seguinte: quando você, né, sofre dessa falta de imaginário, você acha, né, que não tem ferramenta para você, você acha que a vida acabou, você está entendendo? Você acha que você está condicionado a ficar nessa vida de merda, e não tá, porra, você sempre pode fazer alguma coisa, né, para reagir àquilo que está acontecendo, se não externamente, se não materialmente falando, formalmente falando, né, você pode fazer alguma coisa. Você tem o teu mundo interior, ainda que a realidade material esteja limitada, você tem aqui o mundo espiritual a teu favor, você está entendendo? Agora, lógico, quando você não se empenha na busca disso que a humanidade tem de melhor, quando você não se empenha na busca daquilo que a humanidade produziu de superior, realmente falando, né? Lógico que você vai se sentir maximamente limitado e vai achar que a vida é isso daqui mesmo. E lógico, vai dar um desespero enorme na sua alma isso daqui, né? Você vai viver uma pessoa amedrontada, desesperada, né? Porque você vai achar que a vida é isso daqui, que a vida é ter relacionamento, que a vida é trepar, que a vida é ganhar dinheiro e isso por isso mesmo, né? Agora, lógico que na hora que você estabelecer os teus juízes, na hora que você começar a olhar para cima, né, e ver que tem gente ali mais alta que você, né, e que eles emprestam os ombros deles para que a gente suba, né, nos ombros deles e contemple a realidade, e contemple a realidade de outro modo, de outra perspectiva, de uma perspectiva agora mais alta, né? Claro que isso daqui vai apavorar você também. Por quê? Primeiro que você não tá, né, você não foi educado para viver isso. Outra coisa, né, as pessoas que estão no seu meio, elas não vão entender a sua busca. Lógico que elas não vão entender, porque elas também sofrem do mesmo mal que você sofria, né? E lógico que no primeiro instante tudo é vaidade, tá entendendo? Agora veja bem, né, como que você vai permanecer aqui, né, através dessa virtude especial, que é a virtude da perseverança, né? O Dr. Angélico de Santo Tomás de Aquino, ele define a virtude da esperança como uma virtude especial, né? Como aquele trabalho que a pessoa se dedica ali diuturnamente, né? Você está sempre voltando aquilo ali, você está sempre, né, se dedicando de novo. Lógico que uma hora ou outra, por conta dessa debilidade, né, da tua alma, você vai sair disso daqui. Lógico que uma hora ou outra você vai se desviar do caminho, mas a que diz respeito à virtude da perseverança? A você voltar sempre, né, o teu coração para o centro, né, daquilo onde a tua alma é unificada de novo, né? A virtude da esperança diz respeito a esse trabalho, né, incansável de sempre voltar para o centro, né, para aquilo que unifica a tua personalidade, para aquilo que dá sentido à tua vida. Porque lógico que uma hora ou outra você vai escorregar no tomate, tá entendendo? Uma hora ou outra você vai falhar, e sem a virtude da esperança você nunca vai conseguir, né, almejar as virtudes maiores, entende? Sem a virtude da perseverança você nunca vai conseguir, né, você vai achar que, pô, você escorregou hoje, é o fim, né? Você chorou hoje, pronto, acabou, né? Você caiu de novo, você teve outra crise de pânico, então, né, para que lutar? Né? Você teve outra tristeza na vida, então acabou. Você fica pondo ponto final em tudo, porra, na vida. Você está entendendo? Agora, o que diz respeito à virtude não é a força. Não é a força. Então podemos dizer assim, que junto com a virtude da humildade, a virtude da perseverança, ela é o chão de todas as virtudes.
Você está entendendo? Ela é o chão de todas as virtudes, por quê? Se você não é capaz de ficar aqui, na situação que você está, bater o teu pé e falar assim, eu vou ficar aqui nessa porra para ver o que vai dar, eu vou perseverar até o fim, eu vou morrer mesmo, então eu vou fazer essa porra valer a pena. Você está entendendo? Não, você fica se dando uma de coitado, mas eu tô na solidão, Ok, cara, tá na solidão, vai atrás de alguém que também tá na solidão, entendeu? Né? O pão que o diabo amassou. Tem várias pessoas comendo pão que o diabo amassou. Senta com essa outra pessoa e faça um piquenique. Você está entendendo? Né? Aquele negócio lá é meio zoado, mas tem uma lógica na coisa, aqui tem uma profundidade na coisa. Aquilo lá que o próprio Nelson Rodrigues falou, né? Se a vida der as costas para você, passe a mão na bunda dela, pô. Agora, você não é grande coisa para ficar reclamando, você não é grande coisa para desistir fácil. E não ache, meu filho, que com pouco esforço você vai conseguir alguma coisa. Não é assim, né? Não é assim que funciona. A virtude da esperança diz respeito aos frutos, né, da perseverança, diz respeito ao esforço constante, né? Tomás de Aquino, como eu falei, o Tomás de Aquino diz assim que, né, é aquele trabalho sobre o qual você está ali dioturnamente, né? Você está todo dia ali, voltando o teu coração para aquela coisa. Então veja bem, sem a perseverança você não vai conseguir porra nenhuma. Isso quer dizer o quê? Abandone essas falsas esperançazinhas no teu coração de que um ano fazendo uma coisa, né? De que, ou porque você caiu 1, 2, 3 vezes, pronto, acabou, você vai desistir. Você está triste com você, né? Você está triste com você. Você fica tristinho com você porque você espera grande coisa de você. Porra, você já está fudido, você vai morrer, cara. Então, faça essa porra valer a pena aqui. Busque preencher o teu imaginário daquilo que presta, né? Daquilo que é profundo, daquilo que, né, vai elevar a tua condição aqui, né? Aquilo que vai elevar o teu coração, aquilo que vai enlastecer o teu coração para que você ame mais, para que você consiga ser uma pessoa mais forte, né? Para que você consiga ser uma pessoa virtuosa. O que é uma pessoa virtuosa? É uma pessoa desenvolvida, uma pessoa forte, que aguenta o soco da vida, que aguenta os tapas da vida, que aguenta os escorregões da vida. É uma pessoa que não desiste fácil, você está entendendo? Não sei se vocês já assistiram aquele filme. Hoje eu dei uma passada de olho, né? Eu não assisti inteiro, não reassisti na verdade. Aquele filme lá do Ironclad, o Sangue e Honra, né? Que diz respeito ao cruzado lá, o Thomas Marshall. É um filme que passa na Idade Média, né? Que eles têm que defender ali as pessoas, defender ali o país, né, do rei tirano. E o rei está sob a bênção papal, tal, né? Existe ali o tratado que eles fizeram um acordo com os barões, enfim. O filme é do caralho, se chama Sangue e Honra. Assistam lá e para vocês terem uma ideia, né, do que é a perseverança, porque nesse filme o protagonista lá, que o cruzado, como que é o nome do carinha lá, do monge agora, que eu esqueci, Marshall, acho que é isso, Marshall. Ele, mesmo diante ali de uma aparente derrota interior, né, diante da morte do mestre dele, né, do monge que o acompanhava ali, ele foi até o fim e lutou, né? Então veja bem que se você não olhar para dentro do teu coração, para aquilo que realmente importa na porra da sua vida e não lutar, porra, ninguém vai fazer isso para você, né? E a chance de você se tornar uma pessoa amargurada, né, é muito grande, né? Então mira naquilo que é importante para você e vai, né? E não adianta julgar, tipo assim, né, julgar as coisas nesse sentido, assim, porra, mas então quer dizer que uma vida torta vale a pena, a vida de um comunista vale a pena? Não é, pô, ele está lutando atrás do ideal dele, né? Agora você, né, que às vezes tem até uma noção, né, da maldade da coisa e tudo mais, e você que se diz bom, você que
que é católico, você que é cristãozinho, você que é isso, aquilo, ou sei lá, o que você defende aí, o que você acredita, né? Você não faz porra nenhuma, né? Então não adianta querer julgar os outros, porra, faça alguma coisa, sai do teu canto, porra, sai do teu canto, dá sentido a essa merda dessa vida, faz ela valer a pena, você tá entendendo? Sai do canto, entendeu? De ficar olhando e se comparando com os outros, de comparando as coisas, de falando mal dos outros, né? Desse pessimismo do caralho, né? Sai do canto, porra, e começa a fazer alguma coisa dentro daquilo que é responsabilidade tua e só tua. Ninguém pode fazer nada por você nesse sentido, né? Da tua vida, ninguém pode fazer nada, porque a vida é tua, ela foi dada para você. Deixa de ser um bosta, né? E começa a fazer alguma coisa. Tá entendendo? Porque senão a sua vida vai ser maximamente frustrada. Se você não perseguir o teu ideal, né? Se você não perseguir aquilo que para você faz sentido, né? Aquilo que para você é importante, né? Você vai acabar, né? Numa vida frustrada e vai continuar uma pessoa fraca, né? Uma pessoa viciada. Você não vai ser livre para escolher, né? Aqui livremente a virtude, livremente aquilo que é bom, livremente aquilo que é o bem, tá bom? Então, pessoal, a gente volta em uma outra live, né? Espero que vocês tenham compreendido o tema, né, da perseverança e a importância, né, dessa virtude especial que é a perseverança, e espero que vocês sejam perseverantes aí em vossas vidas, tá bom? Então, valeu, a gente volta aí uma outra hora pra gente conversar.